Somos estudantes universitários felizes. Semestre a semestre, vamos dando conta das tarefas de cada disciplina. E eis que um belo dia ele chega, para colocar tudo de cabeça para baixo. Adeus tranquilidade, adeus vida social, adeus noites bem dormidas, adeus tempo livre. A essas alturas, você já deve ter se ligado de qual é o nosso assunto de hoje, né? Olá, eu sou a Paola Castro. E eu, a Isadora Martins. No episódio de hoje do Unicast, nós vamos falar sobre ele, o TCC. Pois é, o trabalho de conclusão de curso, também às vezes conhecido como monografia, uma hora chega para todo mundo. Para você ainda não chegou? Calma que ele vai aparecer ali na sua listinha na hora de contratar as disciplinas. Pois é, Isa, mas precisamos admitir que a gente fez um pouquinho de drama no início, né? É para você que está nos ouvindo compreender esse sentimento. Eu e a Isa estamos fazendo o nosso TCC, mas não queremos te assustar, muito menos a você que está no início do curso. O TCC é uma parte marcante na nossa vida de universitário. E a sofrência nessa parte do curso não é regra, viu? Na verdade, depende de nós tornar o TCC uma experiência maravilhosa. Verdade, Paola. Mas para a gente não ficar aqui criando uma tese sozinhas, vamos receber duas convidadas no Unicast de hoje. Uma que está fazendo o TCC e uma que já concluiu essa etapa. Ou seja, que é uma pessoa com a tranquilidade restaurada de novo. Seja bem-vinda, Fernanda Kise. Gente, a Fer, assim como nós, está na labuta do trabalho pesado com o TCC. Obrigada pelo convite, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Tem lado ruim, tem lado bom. Acho que todo mundo passa por esses perrengues e eu tô bem feliz para poder contar os meus. Maravilha, Fernanda. Pois é, e nós também temos aqui hoje a Felizarda, que já gerou aí a sua obra-prima acadêmica, né? A aprovadíssima Patrícia Scariotti. Seja bem-vinda, Pati. Oi, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Contar um pouquinho do pré, durante e o pós-TCC. Então, acho que vai ser uma conversa super legal. Bom, meninas, então vamos começar resgatando justamente lá o princípio, né, dessa relação com o TCC. Qual foi o sentimento que bateu quando vocês viram lá na listinha de disciplinas a mono ou TCC 1, quando apareceu lá para contratar, né, a primeira etapa do trabalho de conclusão? Para mim, né, parecia sempre muito distante o TCC. E daí, em certo momento, eu percebi que ele estava chegando, né? Então, foi um momento um pouco tenso, por não saber que assunto eu realmente gostaria de tratar, com que professor. A gente vê o todo e fica com muito medo, né? Então, deu uma apreensão, todo mundo assusta muito a gente, né, em relação ao TCC. Então, foi uma apreensão inicial, mas eu tentei ir com calma, um passo de cada vez, assim, para não me assustar. Eu vou ir da ideia da Paty também, que a gente vai tentando postergar muito, assim, eu vejo que tá chegando perto, vou ver se tem uma eletiva para fazer aqui, uma outra coisa ali, tenta fugir, né? Mas eu lembro que uma coisa que me marcou bastante foi, eu pensava, poxa, às vezes eu não consigo nem fazer uma legenda de uma foto do Insta. Será que eu vou ter capacidade de gerar 60, 70, 80 páginas de um assunto que eu nem sei se eu vou conseguir encontrar um assunto que eu goste? Então era esse meu medo, sabe? Da insegurança de produzir um negócio bom, assim. Isso me assustava bastante, daí eu tentava postergar e pegando outras disciplinas até chegar o momento. Pois é, faz parte, né? Eu não sei a Paola, mas eu fugi uns 2 semestres aí do TCC quando apareceu. O processo foi um pouco contrário, eu acabei pegando o projeto 1 bem cedo, assim, 1 ano antes do que eu deveria contratar, mas aí para pegar a continuação, o projeto 2, eu joguei para frente um pouquinho aí. Uma parte fundamental do TCC é justamente essa, né, que vocês comentaram, a escolha do tema e do orientador. Como é que funcionou isso para vocês? Vocês já estavam preparadas? Já tinham uma temática em mente?
Então, eu não tinha noção, né, do assunto que eu queria, nem do professor que eu ia pegar, e todo mundo me orientava a pegar um professor que tenha a ver com o assunto, né, porque tem que ter uma conexão para ele te ajudar ainda mais. Então eu fugi um pouco da área de relações públicas e peguei um professor que eu nem tinha tanto contato, mas que eu tinha certeza que ele poderia me ajudar muito no que eu queria falar. Então eu peguei o Eduardo Cardoso, de Publicidade e Propaganda. Eu gosto muito do conteúdo em relação à experiência, então juntos a gente conseguiu seguir e ele me tranquilizar e ler muito sobre o assunto e pesquisar, tanto que o meu TCC1, assim, a parte mais difícil foi eu chegar no assunto que eu gostaria. Eu ficava preocupada com o tempo, porque esse é uma decisão muito importante, né? Tem que ser algo que tu realmente goste, que tu vai ficar um ano inteiro falando sobre isso. Então, eu demorei muito para selecionar o assunto junto com o prof, mas eu digo que valeu super a pena todo esse tempo para eu fazer a escolha correta. Escolher um tema que goste, né? Porque, como você disse, é uma relação longa ali, né? Diretamente com ele. Um casamento. E pra ti, Fer, como foi? Eu acho que é a mesma coisa que a Paty sofreu aí nessa questão de tentar encontrar alguém que vá saber te guiar no assunto mesmo, né? E o que eu mais digo também é para as pessoas terem, assim, sentir inspiração com o professor, sabe? Procurar também por gostar dele, porque querendo ou não, tu vai construir um relacionamento com ele, vai estreitar essa relação. E se tu acaba que não se identifica muito, é mais complicado de tu levar esse 1 ano com ele, sabe? Até porque ele vai ser teu apoio, teu guia, né? E sobre o assunto, eu tinha muita ideia, assim, ó, acho que eu achei uns 50 assuntos. Eu gostava de tudo. Então, tudo que era insight que eu imaginava, assim, nos dias passando, eu anotava, nem que fosse palavra-chave, sabe? Pra chegar lá pra ele e dizer, eu quero tudo isso. E o bom é que eu diria que, assim, a gente chega com a pedra e eles são um martelinho que vão lapidando, assim, até a gente chegar no final mesmo, né? E aí eu escolhi, como eu amo muito nos 80, eu cheguei com o tema anos 80 pra ele. Eu não sabia se eu queria falar de moda, influência, música, filme, mas ele me ajudou a chegar a lapidar e aí eu defini que vai ser videoclipe. Então a gente tá focando nos videoclipes dos anos 80 e tá sendo show de bola. Que bacana. Só para salientar aqui, então, para quem está nos ouvindo, Fer, você está fazendo publicidade e propaganda, né? Isso aí, publicidade e propaganda. Beleza. E a Paty, relações públicas. Já quase formada, né, Paty? Só falta a cerimônia. Tá aguardando a cerimônia. Muito bem. Então, começar com a Fer também, que ainda está nesse processo, né, de realização do trabalho de conclusão de curso. Quanto à parte mais técnica, Fer, de pesquisa mesmo, como que está sendo para ti? Como que você vem construindo isso com o teu orientador? Primeiro que quando a gente começa a fazer, a gente não tem muita ideia do que é o TCC1 e o TCC2. Pelo menos eu me vi muito nessa posição, sabe? O que é cada um. Daí o 1 eu entendi, agora fazendo 2 eu entendi 1, né? Que o 1 tu cria toda a teoria, o embasamento pro 2, ou seja, o 1 é basicamente tu procurar em todos os livros todas as informações que tu acha que tu vai usar pro 2. Pro 2, o teu único suporte pro 2 é tudo que tu construiu no 1. Então eu diria que pro pessoal focar muito no 1 e cuidar o que vai colocar pra ver se lá na frente vai usar. Porque hoje eu me vejo no 2 com coisas que eu não coloquei no 1, então eu tô correndo contra o tempo, acrescentando agora, porque eu vi que faltou bastante conteúdo, sabe? Então é uma coisa que a gente tem que se ligar bastante, assim. E para você, Paty, como é que foi essa parte da construção, né, da pesquisa? Então, eu também, o meu professor sempre me orientou e me incentivou a pesquisar muito e ler muito. Então, como a gente estava em pandemia também, o que facilitou muito foi a parte da biblioteca online. Então eu tinha acesso a muito livro, muito artigo também. Então eu fiz tudo praticamente online, eu não peguei nenhum livro em mãos, infelizmente, porque eu gosto muito. Mas procurei muito nessa parte, né, de livros e artigos também de fora. E eu fui indo assim, e concordo muito com a Fer, assim,
o meu TCC1 fez o embasamento que eu consegui ter me ajudou muito no 2. Então, eu comecei o 2 com uma base muito boa. E isso me fez progredir melhor no 2 e conseguir entregar algo que eu gostasse, sabe? Então, com certeza, ter esse empenho no 1 vai te ajudar muito no 2. Que bacana ouvir isso mesmo. Mas então, gente, a conversa está fluindo super bem, mas agora a gente precisa dar uma pausinha aqui para ouvir uma professora que entende tudo sobre TCC. É a prof. Ivana Almeida da Silva, que é a responsável por coordenar os projetos de conclusão da área de comunicação aqui da UFRGS. Então, professora Ivana Almeida da Silva, que é coordenadora de monografias dos cursos de comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Então, prof, quando os estudantes entram justamente na graduação, né, muitos já pensam que um dia vai chegar o momento do trabalho de conclusão do curso, né? Também é conhecida monografia. O que essa etapa representa e significa na trajetória da vida acadêmica, prof? Eu considero essa etapa muito importante, ela é uma etapa fundamental para o nosso aluno, não é? Porque, na verdade, ele passa por uma série de disciplinas, uma série de desafios ao longo do curso, ele adquire uma série de conhecimentos, não é? Sejam ali um saber de ordem teórica, um conhecimento de ordem prática também, e o que ele vai fazer com esse TCC, com essa monografia, não é? É um momento de reunir todo esse conhecimento, é um momento de juntar, não é? Isso se transforma, então, em um material que nós vamos ter ali em cima de um foco, de um olhar que esse aluno tem sobre a discussão da comunicação, trazendo isso inicialmente num formato de projeto e que depois se configura, então, nessa monografia. Então, ele tem um olhar sobre a comunicação em cima de um assunto que ele se interessou ao longo do curso, que ele gostaria de aprofundar, ou às vezes é alguma coisa também que ele gostaria de ter discutido mais em uma disciplina, ou que ele viu, talvez, no mercado de trabalho, não é? Então, isso vai se transformar, ele vai buscar essa teoria que ele tem, que ele viu ao longo do curso, não é? E, de certa forma, também essas práticas, e ele constrói, então, esse material, que é muito importante. Então, é um momento que eu vejo, assim, que é um ápice. Muito bem, prof. Então, como que os estudantes também podem se preparar ao longo do curso para viver bem justamente essa etapa da monografia, né, do trabalho de conclusão? Eu vejo essa preparação, é uma questão importante que você coloca, Isadora, porque o aluno, ele, por vezes, ele passa por disciplinas que são muito importantes para essa construção do TCC e da monografia, mas ele não se dá conta, muitas vezes, disso, disciplinas que carregam um teor ali de uma discussão mais teórica, por exemplo, e quando a gente faz uma monografia ou um TCC, nós temos capítulos que trazem essa revisão de ordem bibliográfica. Eu acho que isso é o diferencial da universidade, trazer essa reflexão, trazer também essa discussão que busca autores, não é? Que busca este referencial que vai cruzar com as práticas. E muitas vezes ele passa por essas disciplinas, talvez ele não leia, não é? Ou também por tempo, falta tempo para esse aluno, é um aluno que trabalha, não é? Ele não vai ler com aquela atenção o texto, não é? Ele não conclui aquele texto, ele às vezes não conclui a tarefa, né? Uma tarefa que deva ser realizada, envolvendo uma temática X, não é? E, por vezes, ele vai se dedicando a questões de ordem mais prática, não é? Existe uma tendência aí, e o trabalho acadêmico, ele está mais voltado para essa construção, que é uma construção que vai se ancorar muito na discussão também de ordem teórica ali, não é? Para apresentar esse trabalho. Então, a gente vê que, na verdade, um curso, ele é construído com o quê? Com teoria e com prática, não é? E quando a gente faz a monografia, é importante olhar para essa teoria, não é? Ele pode até ter uma questão ali de ordem prática que ele vai discutir, mas aquilo vai ser embasado por teoria, tá? Então, veja, é esse o diferencial de vocês, é olhar para o mercado, mas
vocês estão embasados, vocês não estão falando em cima de um senso comum. E é isso que diferencia vocês de pessoas que não vão ter a formação, ou que só vão ter uma prática, não é? Vocês vão falar com profundidade, vocês vão falar com embasamento, e é isso que um TCC vai representar também. E, prof, nesse sentido, então, qual que é justamente a relação que o estudante deve estabelecer com a sua monografia e também com o professor orientador? A gente às vezes pensa, eu vou fazer essa minha monografia com professora, ele é meu amigo, ele não é, ele é mais bacana, ele foi legal comigo, ele é bonzinho, eu vou fazer minha monografia com ele. E a gente tem que pensar que esse professor, nós temos ótimos professores no curso, professores, né, se estão dando aula aqui, passaram por seleção, eles, não é, a gente tem um cuidado muito grande com isso, então são professores capacitados a dar orientação. E a gente tem que fazer essa escolha em cima do quê? Em cima também dos interesses, não é? Da formação desse professor, do olhar dele sobre aquela temática, de que maneira ele pode me auxiliar, não é? Então, nós vamos ter aproximações. Claro que todos os professores discutem a comunicação, todos os professores conseguem falar sobre a sua área, mas nós nos aproximamos mais em função do quê? Em função de um mestrado, em função de um doutorado. É importante ter um bom relacionamento. É importante que eu me dê bem com esse professor, mas é importante também que esse professor, ele tenha ali um estudo, que ele tenha ou publicado alguma coisa, ou que ele se interesse, a gente sabe que na vida pessoal dele, ele se interessa por aquele assunto. Isso eu acho um ponto a favor. Então, não é só porque o professor é legal, ele é bonzinho, não é? Eu acho que ali é um conjunto que vai envolver uma formação, um interesse, e isso então vai criar um elo que se estabelece, que tem essa palavrinha-chave que é motivação. E, prof, você também como coordenadora, né, dos trabalhos de conclusão de curso da área de comunicação, nesses anos de experiência, também como professora orientadora, né, quais que são as principais dificuldades que os estudantes acabam relatando também nesse período, né, de realização do trabalho de conclusão? Tem a dificuldade durante o projeto, construir o projeto. Eu vejo uma dificuldade, por exemplo, em delimitar o que vai ser a problemática da pesquisa, né? O foco da pesquisa, isso é a grande dificuldade que os alunos têm quando eles estão fazendo o projeto. Depois seria a questão metodológica dentro de um projeto. Os dois focos dentro de um projeto que eu vejo os alunos com mais dificuldade. Na monografia 2, eu vejo, assim, um pecadilho que os alunos cometem. Então, aqui eu já vou dar uma dica para os alunos, né? Porque como a gente tem capítulos de revisão bibliográfica, eles levam, às vezes, muito tempo trabalhando na revisão bibliográfica, ficam lá no início com o professor fazendo um capítulo X, o capítulo inicial. Eles levam tempo para entregar aquilo ali, que é um capítulo para estabelecer relações com autores sobre um assunto X, um capítulo X. Demora para entregar aquilo ali. Depois tem outro capítulo também que é revisão. Normalmente são os 2 capítulos, 2, 3 capítulos sobre isso, né? Quando chega o capítulo final da análise, que são capítulos que vão ter normalmente ali um estudo de caso, vão ter entrevistas, que demanda tempo, falta tempo. Porque ele ficou muito tempo revisando, trabalhando com os livros. Mas tem que ser o contrário, você tem que trabalhar e deixar o tempo maior para essa última etapa. Porque essa última etapa é a etapa que você responde a pergunta da pesquisa. E eles levam mais tempo naquilo ali, pela insegurança, que é normal, né? É o medo de entregar o texto, que o texto não vai estar bom. Mas deixa o professor olhar, deixa o professor comentar, não é? É o medo de ouvir que não vai estar bom, mas isso aqui dentro do ambiente acadêmico é muito comum, a gente escutar, não, tá legal, teu texto não tá bom, tem que fazer, arruma aqui, não é? E o aluno leva tempo para entregar, quando chega no final, morre na praia, porque não entregou aquele capítulo, que ele fica um capítulo, último capítulo, sem fôlego, porque faltou aquele tempo para aprofundamento. Então, a dica que eu dou é essa, é fazer uma construção que ela fique, vamos dizer assim, em termos de distribuição de tempo equilibrado, não fique tanto tempo nessa revisão, que vai faltar tempo para fazer
esse capítulo que é tão importante, esse capítulo final. Você, então, como professora orientadora e também coordenadora, né, dos trabalhos de conclusão de curso aqui dos cursos de comunicação da UX, qual que é a dica, assim, que você deixa, então, para os estudantes que ainda vão iniciar, né, que ainda vão fazer o seu trabalho, e para aqueles que estão no percurso, né, que já estão aí com a sua monografia 1 ou até na Mono 2? O período que a gente está envolvido com essa disciplina, a gente faz a matrícula em monografia, a gente faz a matrícula em TCC. Então, serão semestres especiais. Então, atenção na rotina de vocês. O que vocês vão, como vocês vão organizar o dia de vocês, as disciplinas de vocês, porque vai demandar estudo, vai demandar leituras, projeto. E a monografia são ali momentos que exigem atenção do aluno, organização. Não precisa ficar nervoso, não precisa ficar ansioso, não é? É ter organização, foco, disciplina. A gente, no final, fica é um texto que tu, assim, ó, meu Deus, eu quero acabar isso aqui, a gente não aguenta, sabe? O texto em si, a gente olha para aquele texto e diz, meu Deus, eu quero acabar isso aqui, não aguento mais. Mas quando a gente termina, é uma alegria tão grande tu ver o prazer da construção, aquilo é um presente, né? Tu dizer, nossa, eu fiz isso, eu consegui terminar isso, e tu vê aquele resultado todo, ao mesmo tempo que é difícil, mas tu vê a conquista, eu vejo a alegria dos alunos, sabe, quando eles entregam. Quando eles estavam entregando o impresso lá, sabe, tu vê no rosto, eles estão pálidos, eles estão cansados, mas ao mesmo tempo, sabe como assim, tu correu uma maratona e tu chega e tu vence a maratona, assim, eu entreguei, sabe, eu consegui entregar, essa sensação que eu tinha, assim, que tem uma alegria ali no sentido de ver um resultado. Bom, meninas, acho que quando as pessoas justamente ouvem falar em TCC, elas já imaginam aquele bicho de 7 cabeças, né? De que é difícil de fazer, enfim, demorado, trabalhoso. Por isso, agora vamos falar um pouquinho sobre os surtos, né? Como que foi para vocês? Muitos surtos aleatórios, surtos contínuos durante o TCC? Tu sabe que às vezes eu acordava triste por não saber o que eu ia escrever no meu TCC. E tinha vezes que eu acordava animada porque eu lembrei que eu preciso colocar isso e vai ficar muito bom e vai encaixar com outra coisa, que vai puxar outro assunto. Então é realmente uns altos e baixos, sabe? Às vezes tu te vê lá embaixo sem saber para onde ir, né? Poxa, li todo esse capítulo, não achei nada que encaixa no meu TCC, ou nossa, um dia tu começa a ler e tu pega várias referências incríveis e tudo começa a andar muito bem. Então, realmente é um controle aí de, tudo bem, hoje não deu certo, mas amanhã talvez eu encontre isso que eu preciso. Então, não dá para se desanimar quando tu não encontra conteúdo ou referência, porque tu tem que continuar e tu vai conseguir encontrar tudo. Então, tem que ter um pouco de paciência e uma calma, assim, para não enlouquecer também. Eu tenho um problema muito sério de procrastinação. Chega o fim de semana, eu digo, não, porque eu vou conseguir das 2 às 10 e vou direto. Esquece, não vai. Vai sempre vagar pelo YouTube quando vê tu tá olhando um vídeo de receita, sabe? Então, o que eu diria pro pessoal é jamais ficar focando em horas extensas, sabe? Procurar, por exemplo, das 2 às 3, daí para, ver uma sériezinha, depois volta, mas não fica o dia inteiro, porque tu não vai conseguir, tu vai se frustrar, vai chegar o fim do dia, tu não vai ter feito nem metade, e aí a ansiedade bate, aí tudo parece que vai ficando, vai virando uma bola de neve. E sim, os surtos são normais. Tem orientação que tu vai sair chorando, tem orientação que tu vai sair rindo, tem orientação que tu vai dizer, nossa, mas eu sou inteligente, hein? Então, é uma coisa muito... É uma montanha russa, né? É como se a gente ficasse, assim, picos e picos. E é normal, eu acho que o estudante não pode pensar que só ele está passando por isso. E eu até diria que para a gente sempre pegar os TCCs com amigos ou conhecidos ou colegas,
pra gente justamente trocar essa experiência, porque às vezes a gente pensa, nossa, mas será que é só eu que tô passando por isso? Eu acho que eu vou trancar a cadeira, eu vou parar no meio. Mas não, todo mundo passa por isso. O importante é a gente não trancar e ir até o fim. Nossa, que interessante, enfim, essa tua fala, essa tua dica aí de separar as horas para ir trabalhando de pouquinho em pouquinho no TCC. E, inclusive, sobre isso, vocês têm alguma dica aí valiosa para organizar, né? Como vocês se organizaram ou estão se organizando, no caso da Fê, para realizar o trabalho? Eu teve 2 itens, assim, que me ajudaram muito, que foi junto com o prof. Primeiro, no TCC1, que foi fazer um mapa conceitual, assim, um mapa para organizar todas as minhas ideias e para entender o que cada ideia ia trazer, que link a gente conseguiria fazer com cada parte do TCC para a gente conseguir chegar no objetivo e tudo fazer sentido. Então, isso me ajudou muito no TCC1 para me organizar, né, a minha cabeça, as minhas ideias. E um cronograma. Eu gosto muito de seguir cronogramas e eu, junto com o professor, a gente montou um. Então, poxa, até semana que vem a gente vai fazer tal tópico. Beleza, eu ia lá e fazia. Mesmo que eu chegasse no dia e, poxa, não tá do jeito que eu quero, não tá bom. Mas eu fazia porque conversando com ele a gente conseguia aprimorar. Então, isso de ter um cronograma e tentar seguir ele ajuda muito pra te não chegar lá no final e ficar desesperada porque tem muito, né, pra fazer. Porque esse cronograma, tu vai chegar no final com o tempo de rever tudo, falar com o professor. Então, isso me deixou muito tranquila, assim, fazer essa organização de cronograma e de um mapa de ideias do teu TCC, assim. Eu acho que, assim, o primeiro TCC, tu vai mais tranquila. O segundo, tu já começa a sentir uma saturação, porque parece que ele tá extenso, parece que tu não vê fim. E tu já tá um pouco mais ansioso por causa da banca, sabe? Então, o meu ritual de TCC, que eu aprendi, assim, me identifiquei muito, claro que cada um vai ter o seu, mas o que eu mais gosto é escolher um canto da casa, que é o meu favorito, e eu me identifico, então eu vou nesse cantinho, faço um chazinho, coloco umas besteirinhas para comer, já coloco tudo que me deixa mais confortável, porque a gente sabe que a procrastinação é justamente, a gente tem isso porque é o medo de enfrentar aquelas sensações, que a ansiedade, a insegurança é tudo, então a gente não quer abrir o notebook para fazer nada, né? E aí com esse preparo de estar confortável num cantinho que eu gosto. Músicas também, eu gosto de colocar aquelas músicas lo-fi que só tem o somzinho e tu entra nela e consegue te concentrar e fazer chamada de vídeo com as amigas também, nem que elas não falem nada, tu tá ali em silêncio e estamos rendendo juntos, sabe? Só de saber que a presença delas tá ali na tela e elas estão trabalhando, tu te obriga a trabalhar também, sabe? Então facilita muito, assim, esses rituaizinhos. Só pra complementar também, concordo com a Fer, isso me ajudou muito de ter um espacinho, né? Eu tenho a minha escrivaninha, era lá que eu ia fazer meu TCC. Então, quando eu sentava lá, abria meu note, se era inverno eu tava com uma cobertinha pra ficar bem quentinha, pra ficar confortável. Aí sim, ficar confortável pra render e não ficar fugindo, né? Então, é um pouco ali de ficar bem focada ali, de estar bem confortável e fazer. Então, concordo super com essa dica também. Que bacana, né? Eu acho que é também uma questão de um autocuidado nesse momento que demanda muito, né? Principalmente do nosso querido cérebro fazer funcionar, né? Então eu acho que todas essas formas de carinho, né, com que a gente se trata também acabam ajudando. E pois é, vocês até acabaram comentando aqui o que eu queria trazer também para a discussão, que era justamente como não pirar, né? Como a gente não surtar de vez, como a Fer disse, né? Para não acabar não desistindo ali no meio do TCC, né? Enfim, o que é muito importante, porque realmente é um processo que demanda, né? Isso é fato. Então, eu acho que essas diquinhas, assim, e vocês já também comentaram um pouco isso, né? Não sei se vocês gostariam de complementar também para quem está nos ouvindo, né? E justamente para encorajar, né, o pessoal a seguir firmes. Uma dica que eu acho que é muito valiosa e que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida é ter pego o TCC em julho, o TCC 1, porque tu vai precisar do tempo entre janeiro e março. Parece que não, mas tu vai precisar.
e tudo que tu puder agilizar nisso vai te auxiliar muito lá na frente, sabe? Até porque se tu pegar o TCC 1 em março, tu vai ter ele em julho 1 ou 2 semanas, e isso não auxilia muito. Então, é uma dica que eu diria pro pessoal pegar o 1 em julho, que é a melhor coisa que vocês vão fazer. Uma dica também, na verdade, só complementando, assim, pra mim, eu peguei ele em fevereiro, ali em março. O que eu fiz? Eu, no meio do ano, eu me desliguei. Eu entreguei o 1 e falei, quero 15 dias de folga. Então, eu peguei esses 15 dias e fingi que o TCC não existia. Quando a gente retornou, eu e o professor, a gente começou, então vamos, começou. Daí a gente foi. Porque, sabe, eu tava tão cansada de ver o assunto todo dia, toda semana, aquilo. E daí aquela folga me ajudou um pouco, sabe? Mas é muito de pessoa para pessoa, assim. E também outra coisinha, assim, que às vezes eu via que eu acabava me culpando por, tô saindo com minhas amigas e eu tenho meu TCC lá para fazer. Não, sabe? Não é assim. Tu tem que ter teus momentos, tu tem que estar bem, tu tem que ver gente, tu tem que sair para comer. Tu não consegue render 100% do teu tempo. E isso de se culpar era uma coisa que eu tinha que cuidar em mim, porque a gente acaba, né, se julgando por estar fazendo outra coisa em vez de TCC. E não é bem assim, né? A gente tem tempo para cada coisa também. E nesse sentido, bom, como vocês comentaram também, né, a saúde mental é importantíssima em qualquer circunstância, principalmente durante o TCC. Por isso, nós conversamos também com a psicóloga Nicole Pontalti, que deixou ainda mais dicas, né, maravilhosas de como não pirar durante o TCC. Ou pelo menos tentar, né? Oi, Nicole, tudo bem? É um prazer te ter aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. Fico muito feliz pela oportunidade. Que legal. Nicole, a gente sabe que a produção do TCC ele é um momento muito importante, né, da vida acadêmica. Então, para que esse período seja ainda mais leve, que dicas você pode nos trazer para melhorar essa concentração? Sim, bem como tu disse, então, o TCC é um período onde alguns sentimentos vêm à tona, né? Como angústia, medo, ansiedade, a insegurança também, né? Mas também é uma etapa importante porque o acadêmico vê a luz no fim do túnel, né? Então é aquela coisa assim, bom, cheguei no TCC e agora? Né? É bem isso. Então, algumas dicas, assim, que eu dou para não pirar, assim, né, na hora do TCC, como a gente diz. A primeira, então, é escrever, assim, sobre um tema que tu goste, sobre um tema que tu goste de falar, né, e que tu domine, né, parcialmente, pelo menos, porque não adianta tu só chegar no TCC e tu querer se livrar dele, tipo assim, eu cheguei no TCC agora e eu quero me livrar disso, né, então seria bem importante escolher assuntos, assim, que a pessoa pretende atuar, né, ou já atua na área. Eu sei que tem bastante gente que já faz o estágio e depois fica, né, como efetivo, enfim, então isso é muito importante e se torna mais prazeroso também, né. Além disso, também é importante se organizar, né, fazer um cronograma, então, e anotar, né, tudo que é preciso, enfim, ideias e tal, porque isso fica mais fácil para te visualizar depois, né, as etapas do TCC. Então, definir alguns horários também para ler e estar escrevendo o TCC, porque nem sempre a gente vai estar produtivo, né, e, enfim, tu tendo esses horários, evita o teu esgotamento, né, porque não importa assim, se tu escreveu 2 linhas, tu escreveu 3 linhas, 3 páginas. O que importa é que tu rendeu. De alguma forma, tu rendeu. E nem sempre tu vai render o tanto quanto tu deseja, né? Então, é muito importante entender isso também. Ter uma boa alimentação, muito importante também, né? Ajuda. Questão do sono também, mas vou estar falando dessa dica depois, da questão do descanso. Tentar não se cobrar tanto, né? Como eu falei ali antes, tem vezes que a gente não vai estar sendo produtivo. Então, não se cobrar, assim, por mais difícil que seja, né? Porque o TCC, sim, é uma etapa muito complicada, mas no final sempre dá certo. Então, não se comparar com os outros colegas também, porque é muito comum a gente conversar com nossos colegas. E aí, como é que tá? Em qual parte tu tá? Tu conseguiu? Tu não conseguiu? Né? É muito importante, sim, essas trocas, mas é muito importante saber também que o teu processo não vai ser o mesmo processo que do teu colega, né? Então, tu não sabe como é lá na casa dele, o que ele passa, tu também tem
tem a tua vida, tu tem o teu processo, tu tem o teu tempo. Então, isso também é muito importante, né? Não ficar se comparando com o progresso dos outros. Não abrir mão, então, de descanso, lazer. É muito importante essa questão de tu poder descansar, porque trabalho demais também, às vezes, a mente não funciona direito, né? Então, a gente precisa desse descanso e não se cobrar se tu, no final de semana, tu vai descansar, né? Tipo assim, agora eu tô assistindo uma TV, mas eu deveria estar fazendo meu TCC. Não, tu não deveria. Tu deveria estar descansando, porque, afinal, né, tu precisa desse descanso, tu precisa sair com os teus amigos, enfim, claro, agora é época de pandemia, né? Mas, nesse sentido, assim, de tu fazer algo mesmo que tu realmente goste e descanse. E, além disso, também lembrar da recompensa no final, né? Que tu vai estar fazendo teu TCC e pensar um pouquinho lá na frente também, de que depois que tu terminar isso, vai ser um alívio e tudo mais, né? Então, tu vai chegar lá na frente, vai te aliviar bastante. E isso é bom pensar também, que uma hora termina, que não é para sempre. Eu acho que é isso, assim, algumas dicas. Também o TCC tem muito a ver com a procrastinação, né? Muita gente acha que a procrastinação é preguiça e tal, eu tô com preguiça, tô procrastinando e tal. Mas não tem nada a ver com isso, né? Isso tem a ver com as emoções da pessoa, né? É o que ela tá sentindo naquele momento. São, enfim, algumas coisas que acaba causando, né, esse atraso, assim. Então, isso pode ser, sim, alguma questão de transtorno mental, enfim, então é muito importante ir em busca de ajuda, né? Se isso estiver prejudicando realmente. Que bacana e muito valiosas essas tuas dicas. Inclusive, falando um pouquinho mais sobre isso que você comentou agora no finalzinho. Quando o assunto é o prazo, o que pode ser feito aí para tentar diminuir a tensão e a ansiedade, tanto no momento de entrega dos materiais, dos conteúdos, enfim, quanto também no momento da defesa de banca. Isso. Então, como eu falei antes, né, essa questão ali de se organizar, né, ter o cronograma certinho, não deixar as coisas para a última hora, isso é muito importante, né, porque isso acaba deixando a pessoa um pouco mais ansiosa ainda. Ela precisa estar bem preparada na hora de apresentar, ela precisa ter ensaiado algumas vezes, né, então isso é muito importante. Duas dicas, na verdade, que eu dou a primeira, tem técnicas, né, que a gente costuma indicar, que uma delas é a respiração diafragmática, então, que ela é anti-ansiedade, né? Ela pode ser realizada já dias antes, enfim, a pessoa pode ir se preparando, né, para a apresentação. Então, se posicionar em uma posição confortável, que a pessoa ache, né, com as mãos na barriga, né, repousadas na barriga. Então, tu inspira, segura o ar 2 segundos e solta, contando até 6 segundos. Essa é a respiração diafragmática. E também, ligado a isso, que me ajudou, inclusive, quando eu apresentei o meu TCC, foi uns dias antes, já vinha numa preparação, e até eu indico muito para meus pacientes a meditação guiada, né? Isso tu pode encontrar no YouTube, pode encontrar em aplicativos e também no Spotify, né? Que é a meditação guiada, então ela ajuda muito também na hora enfim, tu se preparar, né, te deixar mais calmo, mais aliviado e diminuir um pouco a tensão na hora da apresentação. Perfeito. Eu adorei a dica, inclusive vou utilizar ela. Que bom, dá certo, viu? Dá certo. Que bacana, que bacana. Bom, Nicole, muito obrigada por tuas dicas. Foi um prazer conversar contigo. O prazer foi meu. Muito obrigada pela oportunidade novamente. Muito obrigada. Falamos de organização, das dificuldades e dos surtos, mas e as partes boas, né? Queria ouvir de vocês, o que vocês podem nos contar de experiências que marcaram essa fase. Eu acho que uma das maiores inseguranças para mim era escrever uma frase e já pensar plágio, 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 meu Deus. E não conseguir formar uma frase com uma segurança de que estava tudo certo, sabe? E aí eu percebi que o TCC é uma evolução constante, e para mim a melhor parte de tudo é ver que as minhas primeiras dúvidas eram simples vendo hoje, sabe? A posição que a gente está hoje. Eram muito simples, e a cada nível que vai chegando, vai mudando as dúvidas, e é uma constante, assim, que para mim me faz bem, sabe? Eu penso, nossa, agora eu sou capaz de escrever um livro, sabe? Agora eu posso. Porque é tanta produção, é tanta página que a gente não tem mais aquela insegurança que carrega lá no início, sabe? Então,
a gente até se sente mais confortável e confiante, assim, para seguir. Carreira acadêmica, eu não sei se eu conseguiria, mas para escrever mais tranquilo, dá tranquilamente. Concordo super com a Fer também. Acho que a gente vê a nossa capacidade, né? A gente percebe que quão boa a gente pode ser e quanto a gente consegue produzir, né? Outras, até coisas pequenas, assim, me deixavam muito felizes quando, poxa, eu ia para orientação, eu mostrava e o professor me elogiava, falava que era para seguir assim, nossa, eu saía pulando da orientação, literalmente, assim, muito feliz. Então, esses momentos, né, de encorajamento, que ele fala, não, pode estar no caminho certo, né, é muito boa essa citação que tu colocou aqui, nossa, isso faz a gente pular de alegria, né. E eu gostei muito também, no meu TCC, que eu falei um pouco sobre marketing de experiência como fortalecedor de marca. Eu fui a campo fazer essa pesquisa, então eu vivenciei, né, a experiência, e isso foi muito legal também, ter essa oportunidade de vivenciar e poder trazer isso pro TCC, assim, foi um momento bem legal, assim, além de estar contribuindo pro meu TCC, eu, como pessoa, Patrícia, gostei muito de participar, assim. Que bacana, meninas. São relatos importantíssimos para quem está nos ouvindo, né? Não sair correndo, se já não saíram correndo do episódio, né? Para justamente verem que também tem muita coisa boa no TCC, né? Eu acho que, como a Fer também comentou um pouco, a Paty também, mas essa questão de que quando a gente vai se percebendo também, poxa, eu sou um pesquisador, eu acho que dá um brilho também, né? Aí pro caminho. E nesse sentido, para a Paty, né, principalmente que também já concluiu, queria saber como que o TCC impactou a tua vida, né? Enfim, como que ele continua reverberando um pouco nos dias de hoje, e depois a Fer contar um pouquinho como que tá impactando, né? Então, poxa, impactou, assim, com os meus amigos e família, primeiramente. Então, no meu convívio, assim, é muito legal tu conquistar, tu finalizar essa etapa, assim, é uma comemoração em conjunto, então dá muita alegria nesse momento. E impacta muito nas minhas escolhas futuras, sabe? Eu vejo que eu tenho muita vontade de seguir uma pós nesse caminho. Então, ter estudado isso me mostrou que eu tenho muito interesse e que talvez esse seja o caminho da minha pós, talvez de um trabalho futuro. Isso, ter feito, né, tal assunto no TCC ajuda muito também a gente conseguir determinados trabalhos, né, porque, poxa, a pessoa se interessou, a pessoa pesquisou, a pessoa estudou sobre o assunto, então até para a tua área, né, de trabalho, ter feito TCC sobre o assunto pesa muito. Então, tudo isso eu acho que é um pacote de benefícios que vem ali o pós-TCC. Eu acho que no meio acadêmico falando, a gente percebe que nada é impossível, sabe? Pera aí, eu consegui fazer um negócio que eu achei que era um bicho, um monstro que eu pintava, né? Então, acho que nada é impossível. E uma das coisas que eu mais valorizo hoje, que eu fico me imaginando depois do TCC, é ter tempo livre. Eu penso, meu Deus, como é isso? Eu fico pensando, nossa, eu quero sair, eu quero fazer tudo que eu, sabe, tô na jaula, quero explodir. Então, uma sensação que eu mais tô sonhando é o tempo livre, valorizar muito, assim, porque a gente não percebe. Mas quando a gente tá dentro, é muito importante cada dia que tu tem de folga, cada momento, assim, que tu tem mais tranquilo, sabe? Eu acho que é mais pra a saúde mental, assim. Como a gente deseja estar mais tranquilinho, que vai acontecer, é um momento, né? É um momento que a gente tem que passar, vai acontecer, a gente vai valorizar muito mais, assim. Outra coisa, a gente percebe que os trabalhos acadêmicos das outras cadeiras são muito mais tranquilos. Que tu faz num dia, tu faz numa hora, coisa que tu às vezes demorava 3 semanas para fazer, sabe? Eu me identifiquei muito agora com essa tua fala, o finalzinho, com certeza. A gente percebe que é muito mais simples, é muito mais descomplicado. Enfim, gurias, vocês que passaram aí pelo processo de produção do TCC nos últimos meses, como é que vocês enxergam, como é que vocês encaram aí essa combinação entre TCC e pandemia? Bom, eu vou te contar que para mim teve muitos pontos positivos até, porque a pandemia, né, durante o ano passado inteiro que eu fiz o meu TCC, eu não estava trabalhando daí nessa época e eu fiquei em casa, assim, realmente
né, só em casa. Então, não tinha muito onde sair também no fim de semana, tava tudo fechado, né, não via muita gente, enfim, evitava contato. E isso fazia com que eu ficasse mais em casa e mais tranquila. Então, poxa, vou ficar aqui sexta-feira de noite em casa, vou abrir meu note, vou dar uma lida em algum artigo. Então, isso de ficar mais em casa e não ter tanta oportunidade de sair no fim de semana, enfim, isso me ajudou a focar mais no TCC. Que nem eu comentei, a parte de livros e de artigos, foi muito bom que eu encontrei tudo online, assim, então isso foi bom, eu encontrei muita coisa, muito material online, mas eu também sentia um pouquinho de saudade de ter os livros em mãos, de estar na biblioteca lá, numa mesinha, estudando lá, sabe, de estar no ambiente da biblioteca, então isso me fez um pouquinho de falta, mas no geral, a pandemia até me auxiliou, assim, nesse processo de estar focada no TCC. A Paty pegou num ponto ali crucial, porque, meu Deus, como é bom ser festeira, né? Só que aí tu muda completamente o rumo das coisas, assim. Então eu também dei graças a Deus nesse ponto de estar em casa, de tu não ter essa pressão social, sabe? Mas uma coisa que eu confesso é que a Mono 1 foi bem mais tranquila em casa, porque tinha aquela coisa de estar gravado, tu podia ver e rever quantas vezes fosse necessário, não precisava ir até a UC, se deslocar, sabe? Agora a Mono 2, ela ficou um pouquinho mais saturada, assim, também porque antes, a gente, querendo ou não, fazia tudo fora no dia a dia, chegava em casa de noite e ligava o computador, né? E via outras pessoas, e tinha contato com outras pessoas. Agora, tu liga o PC das 7h30 da manhã à meia-noite, e tu tá full time, tu não se desliga. Então isso cansa muito a tua mente, assim. Nesse ponto me esgotou bastante, sabe? Não tem um espaço, um intervalo, assim, sem o computador. Bacana, realmente, né? Essa questão, enfim, da pandemia, acho que acabou impactando muito para todo mundo, né? Essa questão da tela quase 24 horas por dia, né? E, meninas, bom, agora quero um momento revelação aqui, né, no podcast. Vocês desenvolveram alguma mania ou algum ato, enfim, estranho, incomum durante o TCC? Ou diferente, enfim, né, do que já fazia parte de vocês? Eu tenho uma coisa agora, que é o meu ritual, que é só render com roupão. Colocar o roupãozinho ali pro meu cérebro entender, opa, momento de relaxar. Só que o que acontece? Quando eu tô com o roupão, que é quase todo dia, vira e mexe eu faço stories. Aí minhas amigas acham que eu tô full time com o roupão, que meu roupão tá colado em mim, e eu sou zoada até hoje por isso. Muito bom, muito bom. A gente cria uns melhores amigos, assim, né, em comuns durante o TCC, que pra mim, é uma cobertinha. Eu coloco, assim, em cima da cabeça, eu me enrolo, às vezes parece que tô quase dentro do iglu, assim, porque realmente, acho que é aquela questão do se sentir confortável, né? Eu não tinha tanto ritual assim, mas eu lembro que no inverno eu sempre evitei fazer TCC na cama, né? Eu não gostava, até pela postura, tu fica toda ali, né? Daí no inverno eu pensava, preciso. Aí eu pegava minha cobertinha, um chazinho do lado e eu fazia na cama. E às vezes rendia bastante, sabe? Então no inverno eu me permiti dar uma migrada pra cama, assim. Mas no verão também eu tive que investir numa cadeira mais confortável, porque é muito tempo, né, que a gente fica ali, ainda mais quando eu tinha aula, tinha TCC, eu fazia home office, então também tive que investir numa cadeira, tive que ir no oftalmo, né, porque a gente fica muito tempo na frente da tela, então muitas adaptações, né, mas várias maniazinhas também, de comidinha, tá do lado, um cafezinho, um suquinho, né, a gente vai levando. A gente percebe que explorar outros ambientes também e outras possibilidades ajuda bastante a render. Eu, por exemplo, eu aprendi que se eu cruzar as pernas e prender o cabelo, eu rendo como nunca. E também dificilmente seria algo que eu iria fazer na biblioteca, enfim. Então, é uma possibilidade que o home office, que a pandemia me abriu. Mas, enfim, gurias, vocês trouxeram algumas dicas já ao longo de todo o episódio de hoje. Mas tem alguma, assim,
chave, a cerejinha do bolo que talvez vocês não tenham comentado ainda, que vocês queriam relembrar, assim, que é realmente importante de trazer? Então, eu comentei um pouquinho antes, né, sobre o cronograma, planejamento, assim, e realmente parece algo, né, técnico, chato, mas isso foi essencial para mim, assim, porque quando a gente fala TCC e vê um monstro gigante, realmente assusta. Quando a gente fala TCC e ver que tem um pedacinho aqui, tem que fazer esse pedacinho, e tu fizer um pedacinho por vez, sem olhar o todo e se assustar, o pedacinho é muito fácil de fazer. Então tu vai conquistando um pedacinho por vez e tu vai conseguir finalizar o TCC, olhar para aquilo e ter orgulho, sabe? E claro, assim, que nem eu comentei antes, estar focado, mas também saber viver, assim, é um momento que vai te exigir muito e que tu tem que estar saudável de corpo e de mente, então tu tem que cuidar de ti e aliar o TCC, né, todos esses trâmites de corpo, alma, TCC, estudos, enfim. Então esse equilíbrio eu acho essencial. Eu diria que tudo que a Paty falou é muito verdade. Todo mundo abraça as dicas dela, porque realmente é um processo que tu percebe que as experiências são muito parecidas, né? E aí tu te identifica, tu se sente, poxa, a pessoa também tá sofrendo que nem eu. Mas é bem o que ela falou, não dá pra gente perder a cabeça, assim. Uma coisa que eu diria, assim, que realmente vai acontecer inevitável, vai ter orientação, que o que tu escreveu é do início ao fim ter que corrigir e ter que aceitar e não levar isso, assim, como se tu fosse incapaz de fazer, sabe? Não levar isso como uma insegurança, como um travamento, não deixar isso acontecer, porque não dá pra desanimar. Sempre vai ter correções, sempre vai ter isso. Tem momentos que tu vai acertar, mas é mais comum tu passar por uns errinhos. Isso vai ser bom porque lá na 2, tu não vai repetir tantos erros, né? É bom ir preparada pra 2, assim, porque a 2 nada mais é do que a tua análise, a tua visão das coisas, né? Além do embasamento que tu tem pela 1, assim. Maravilha, dicas valiosas. Eu, inclusive, anotei aqui. Apesar de já estar quase concluindo, né? Enfim, mas boas dicas são sempre válidas, né? E bem-vindas para tornar esse momento também, enfim, mais leve, né? Mais especial. Muito bem, então, Patrícia Iscariote, Fernanda Kise, nós agradecemos muito aqui a participação de vocês no Unicast dessa semana. Esperamos que a galera goste, né, Paula? A gente também espera que a gente possa ter ajudado aí os estudantes universitários que estão no processo do TCC ou quase finalizando ele. Gratidão, meninas, pela participação, viu? Foi um prazer, gurias. Espero que ajude um pouquinho, pelo menos, o pessoal que está passando aí por essa etapa tão importante, né, na vida acadêmica e na vida pessoal também de todo mundo. Também agradeço muito, achei bem legal essa troca. E se vocês seguirem essas diquinhas que a gente passou, que nem quem é fã do BBB vai entender essa frase que o Gil do Vigor sempre falava: tu vai vigorar, vai dar vigor para fazer esse TCC. Esse foi o Unicast dessa semana. O podcast produzido pelos estudantes da UX na disciplina Laboratório de Jornalismo Impresso e Online. Este podcast teve a produção, roteiro, locução e edição de Isadora Martins e Paola Castro. Orientação de Jacó Raul Hoffman. Supervisão técnica de Miguel Zamboni. E participação especial das entrevistadas: Fernanda Kise, Patrícia Iscariote, Ivana Almeida da Silva e Nicole Pontalti. Para mais informações, fique ligado no site freespeechradio.com.br. Você também pode nos encontrar nas redes como @freespeechux. Até a próxima edição. Tchau, tchau!